Olá, eu sou o professor Alexandre Reis, professor aqui na UTF-PR Campus Pato Branco. O som que, se você estiver escutando, é o vento assoviando na janela. Esse exercício, ele tem uma finalidade. Veja que eu falei em autovalores e autovetores, mas eu não escrevi transformação linear. Por que eu não escrevi transformação linear? Porque, dada uma transformação linear em uma base no domínio e no contradomínio, você vai ter uma matriz. E os autovalores da transformação linear são os mesmos que se tivesse fazendo isso por uma matriz, tá? E calcular os autovetores de uma matriz é o mesmo que calcular os autovetores de, de uma transformação linear. Então, se você quisesse, você poderia ter pensado ter como sendo do R3 para o R3, é um operador, né? De V para V, e T de XY, Z, é isso aqui. Então, se nós quiséssemos x mais z mais y, x mais z mais y, x mais y mais z. Na base canônica, o TD1 vai dar 1, 1, 1. Aqui eu fiz escrevi uma coisa que alguém pode reclamar, mas então eu vou só reescrever na ordem. Y mais z, x mais y mais z e x mais y mais z. Então, achar os autovalores dessa transformação linear na base dela lá é a mesma que achar dessa matriz, tá? Porque essa aqui é a matriz dt na base canônica do R3. Então, a, como é que a gente acha os autovalores, tá? Então, vamos. Então, vou colocar aqui cálculo dos autovalores. Os autovalores, é, eles podem ser qualquer número, complexos reais, ou complexo real. E a gente pega essa matriz aqui e calcula o seguinte determinante: 1 menos lambda, depois vai copiando. 1, 1 menos lambda, 1, 1, 1, 1 menos lambda. Então você calcula esse determinante. Então, eu vou fazer o seguinte: já vou escrever aqui como fica quando eu calculo usando sarros. Vai ficar 1 menos lambda ao cubo, mais 1, mais 1, menos 1 menos lambda, menos 1 menos lambda, menos 1 menos lambda. E você vai ter, por fim, essa. Se você separar, somar aqui, vai ficar 1 menos lambda ao cubo, mais 3 lambda, menos 1. E esse determinante aqui tem que ser igual a zero, tá? Isso nós não podemos esquecer. Esse determinante tem que ser, nós temos que fazer igual a zero na hora que formos calcular esse determinante. Esse número aqui, você pode, a hora que você desenvolver essa parcela, você vai ficar com menos lambda ao cubo, mais 3 lambda ao quadrado, menos 3 lambda, mais 1, mais 3 lambda, menos 1. Isso aqui é igual a zero, tá? Mas esse aqui se cancela com esse, e esse com esse, e você vai ter menos lambda ao cubo, mais 3 lambda ao quadrado, igual a zero. O que você quer, então, você tem um polinômio em lambda,
e você vai então achar as raízes desse polinômio. Você tem menos lambda ao cubo mais 3 lambda ao quadrado igual a zero. Daí você pode pôr o lambda quadrado em evidência, vai ficar menos lambda mais 3 igual a zero. Então as raízes são lambda igual a zero ou lambda igual a 3. Lambda igual a 3. Então vamos recapitular. Para determinar os autovalores, você vai pegar essa matriz e em toda a diagonal principal dela, você vai fazer esses termos menos lambda, está aqui. Então você vai ter outra matriz e você vai calcular o determinante dessa matriz, mas você quer que o determinante dessa matriz seja igual a zero, tá? Agora, uma vez que você já tem os autovalores, você vai calcular os autovetores associados. Então, para lambda igual a zero, nós tínhamos essa matriz aqui. 1 menos lambda, 1, 1, 1, 1 menos lambda, 1, 0. Opa, não tem zero aqui. 1, 1, que tem 1 menos lambda. E vai fazer isso aqui, ó. Você vai querer calcular o núcleo, né? Mas se você não quiser, não tem problema falar nisso. Então, depois, como o lambda é zero, vai ficar a mesma coisa. Vai ficar 1, 1, 1, x, y, z igual ao vetor nulo. Quando você efetuar essas multiplicações aqui, essa linha por essa coluna, você vai ter um sistema linear dessa forma aqui. X mais y mais z igual a zero. X mais y mais z igual a zero. X mais y mais z igual a zero. Então, na verdade, você só tem essa equação. Isso aqui nós podemos dispensar. Então, daqui, ó, da primeira, vai tirar que x é igual a menos y menos z. Então, o teu autovetor, ele é assim, ó. Menos y, menos z, y e z. Nota que y tem que ser diferente de zero e z é diferente de zero, porque senão v seria o vetor nulo. E autovetor não pode ser vetor nulo. Então nós temos que dizer y diferente de zero e v diferente de zero. Quando tem essas letras aqui, a gente separa isso dessa forma. Menos y, y0, mais menos z, 0 e z. Coloca a letrinha para fora, vai ficar y, menos 1, 1 e 0, mais z, menos 1, 0 e 1. Note que esses dois vetores aqui, isso aqui para qualquer z e w, com a seguinte situação: y diferente de 0 e z diferente de 0. É possível que nós podemos ter y igual a 0, mas quando y for 0, z obriga a z a ser diferente de 0. Então, esses dois vetores aqui são os auto V1 igual menos 1, 1, 0. V2 igual menos 1, 0 e 1. São autovetores dA associados a lambda igual a 0. Então, fizemos os cálculos para lambda igual a 0. Para esse vetor autovalor lambda igual a 0, nós encontramos dois autovetores. Vamos fazer agora lambda,
que já passou. Lambda igual a 3. Então vamos pegar a matriz. A matriz 1 menos lambda, 1, 1. Eu insisto em colocar esse zero aqui. E não tem. Se o lambda for 3, isso aqui vai ficar menos 2, né? Vai ficar menos 2, 1, 1. Olha o zero meu aqui, ó. 1 menos 2, 1. Multiplicados por esse vetor coluna. Tá? Bom, depois que nós realizarmos essas multiplicações linhas por coluna, nós vamos ter o seguinte sistema linear. Menos 2x mais y mais z igual a 0. X menos 2y mais z igual a 0. E x mais y menos 2z igual a 0. Na hora que você resolver por escalonamento, tá? Você tem que entender uma coisa. Nós estamos aqui buscando encontrar esses autovalores e autovetores. Não é momento de ensinar a calcular determinantes e nem de resolver sistemas lineares. Isso é uma coisa que já tem antes, tá? Se você não chegou aqui, tem que buscar sanar essa deficiência, digamos assim, do seu conhecimento. Você vai chegar assim, ó, que x é igual a y igual a z, ou seja, o sistema é possível e indeterminado. Então, você vai ter um autovalor, um autovetor, perdão, da forma x, x, x. X pertence aos reais ou C, depende de onde que você está trabalhando, tá? Mas x tem que ser diferente de zero, tá? Não pode ter autovetor nulo. Então, nós temos o 1, que vai ser 1, 1, 1. Esse cara é autovetor associado ao autovalor lambda igual a 3, tá? E esse aqui eram os autovetores associados ao autovalor lambda igual a 0. Então é isso, gente. Vamos lá, só para ver. Como é que você calcula autovalor e autovetor? Pega essa matriz e na diagonal principal coloca menos lambda nos três caras da diagonal, assim. Calcula o determinante igual a 0. Vai dar um polinômio em lambda. As raízes desse polinômio são os autovalores. Para calcular os autovetores, você pega essa matrizinha com menos lambda e substitui. Agora começa com um lambda, se tiver só um, era só fazer esse. Então vai ficar 1 menos 0, 1 menos 0, 1 menos 0. Vai ficar essa matriz. Isso vai dar um sistema linear. Na hora que você resolver o sistema linear, você vai encontrar alguma relação entre as variáveis, porque o sistema sempre é possível e indeterminado, tá? Ele sempre tem mais de uma solução. Então aqui eu achei, só que tem que lembrar que essas duas letras que aparecem aqui, essas variáveis, elas não podem ser simultaneamente iguais a zero. Eu separei uma parte que só envolve uma variável e outra parte que só envolve outra variável. Como esses dois caras aqui, ó, você pode notar, esses caras não são paralelos, tá? Então significa que eles
não guardam relação entre si, ou seja, a gente pode dizer que eles são linearmente independentes, e os autovetores sempre serão linearmente independentes. Então aqui você obteve dois autovetores associados a um autovalor. Repete a mesma coisa para agora quando lambda é igual a 3, vai ficar 1 menos 3 menos 2. Vai ter o sistema linear, você resolve, o sistema linear vai ser possível e indeterminado. Você vai ter mais um vetor, só que você não pode pegar x qualquer, ele tem que ser diferente de zero, porque eu insisto, os autovetores são diferentes de zero.